capítulo de número 5. Graças a Deus. A palavra de hoje está em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o profeta Eliseu. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o curaria e o restauraria da sua lepra. Agora, vamos dar um salto. Como eu vou explicar alguns versículos, vamos dar um salto agora. Que diz assim, versículo de número 10. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pulsear em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rio de Damascus, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Todos digam amém? Vamos falar com Deus, vamos fechar os olhos. Fala, Senhor, conosco nesta manhã. Obrigado, Pai, mais uma semana que se inicia, e nós aqui na Tua presença. Venha nos abençoar, Pai. Venha falar com a igreja, com o povo aqui presente. Tem pessoas agora acompanhando este culto, ouvindo o culto, assistindo a transmissão. Fala com todos, Pai, que o Senhor possa ter a plena liberdade para ministrar aos nossos corações o Teu querer e a Tua vontade. Fale com a igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Amém, queridos? Eu estou gostando demais de ministrar da forma que eu tenho feito nesse ano de 2020. Falei de um personagem, falei de Elias, e na sequência falei de Eliseu. Estou falando de Eliseu. A intenção era acabar ontem, essas mensagens, mas eu tenho me sentido impulsionado por Deus para continuar falando, sobre esses 2 profetas, agora e sobre Eliseu. E essa passagem que eu acabei de ler para vocês, ela talvez seja a mais conhecida de Eliseu. Eliseu, nessa época, Elias já tinha sido levado por Deus, e Eliseu, nessa época, ele já tinha a missão de ser o profeta da nação de Israel. E ser profeta, irmãos, não era muito fácil. Não tinha privilégios. Os encargos são muito maiores do que privilégios, digamos assim.
Você pensa, por exemplo, alguém que tem um chamado de pastor. É fácil ser pastor. Uma missão difícil. Ser profeta não é nada fácil. Porque o profeta, ele não levava apenas boas notícias, palavras boas, palavras de motivação. Você pega, por exemplo, um livro de um profeta. Elias e Eliseu não tiveram livros, né? Mas você pega, por exemplo, um profeta como Ezequiel. Tem várias palavras de restauração, mas tem muitas palavras de julgamento. Você pega, por exemplo, Isaías. Isaías, se você ler a primeira parte do livro de Isaías, Isaías é dividido em 3 partes. A primeira parte, palavras duras, palavras de juízo. Você vê palavras, lá na frente tem palavras de restauração, de bênção, mas a maioria do livro são palavras duras. Então esse profeta Eliseu, ele não tinha uma missão fácil. Ele precisava corrigir uma nação, o rei, e nem sempre as pessoas gostam de ouvir a verdade, por mais que ela venha de Deus. Fato é que existe uma outra nação próxima, que é a nação da Síria. Esse texto ele já começa a ter uma costura diferente, porque aqui mostra que um homem, um chefe de um exército, um comandante sírio, ou seja, não era judeu, teve a sua petição respondida por Deus. Esse texto aqui, para quem não conhece, ele quebra um paradigma, ele quebra uma forma de pensar desta época aqui. Porque nesta época, o que eles acreditavam? Que Deus, como o próprio nome já diz, Deus de Israel. Se Deus é Deus de Israel, Deus é Deus dos israelitas. E se Deus é Deus dos israelitas, Deus ouve a oração dos israelitas. Mas aqui tem alguém que não é judeu, que não é israelita. E a grande pergunta é: e Deus ouve a oração de quem não é judeu, de quem não é israelita? Na concepção judaica antiga, Deus ouvia a oração do povo de Israel. Mas de quem não era judeu? Quem não era judeu, Deus não ouvia. O livro de Jonas, que eu pude escrever um livro para contar a história de Jonas, o livro de Jonas mostra isso. Porque para Jonas, os ninivitas não poderiam alcançar o perdão de Deus, porque primeiro, eles não eram judeus, eram de Nínive. E percebe que lá em Jonas, Deus ouve a oração dos ninivitas. Aqui, Deus vê a necessidade de Naamã e Deus responde à necessidade dele. Será que Deus ouve a minha oração, pastor? Pelo fato de eu ser alguém pecador? Essa semana alguém me perguntou no rádio, eu tive que responder isso no rádio essa semana. Deus ouve a oração daquele que peca? Deus ouve. Deus ouve a oração de todos nós. Posso ouvir um amém? Deus ouve. E bom, então o texto vai dizer que Naamã era alguém importante. Quando começa a contar a história de Naamã, o texto, o autor de 2 Reis, já começa mostrando o tanto que ele era importante, o tanto que ele era muito reconhecido no seu povo, no povo sírio. Era alguém importante, ele era o chefe de um exército, ele deveria ter mais de 7.000 homens ao seu comando. Era alguém que dava ordens, era alguém que estava acostumado a dizer o que deveria ser feito, era talvez um grande estrategista militar, era talvez a cabeça militar pensante para o povo sírio, porque o texto vai dizer que ele teve muitas vitórias, muitos livramentos, sendo comandante daquele povo. Mas, diz a Bíblia, ele tinha um porém na vida dele. É exatamente isso que o versículo 1 fala. Ele tinha um porém. E qual que era o porém? Ele era leproso.
se Naamã fosse judeu, Naamã não era judeu, mas se ele fosse judeu, ele jamais teria um cargo que ele tinha. Porque para o judeu, a pessoa com lepra, a pessoa enferma, já era uma maldição. Agora a pessoa leprosa, além de ser uma pessoa considerada amaldiçoada por Deus, o leproso, ele tinha que ser levado da sua casa. Ele morava isoladamente numa aldeia onde só moravam leprosos. E se eles tivessem que sair de lá para ir até o centro da cidade, eles iam em grupo, e eles iam com sinos, balançando os sinos, gritando: eu sou leproso, para que as pessoas saíssem da rua e eles pudessem ir por aquele caminho. A pessoa leprosa, ela passava numa calçada e as pessoas iam para o outro lado da calçada. Ninguém chegava nem perto do leproso. Se Naamã fosse judeu, jamais ele seria comandante, justamente por causa da sua enfermidade. Quem entendeu, diga amém. Mas a história de Naamã, ela tem esse começo, né, mostrando que ele era importante, depois mostra que ele era doente. Hoje nós chamamos de doença, lepra. Na época era uma maldição. A história, ela vai se desenrolar e ela começa a trazer para nós outros personagens que eles não são protagonistas, são coadjuvantes, mas são de extrema importância para a história de Naamã. Percebe que Naamã, o que a história vai dizer? Que ele tinha na sua casa, o versículo 2 em diante vai falar que ele tinha na sua casa uma menina, uma serva. Certa vez os sírios lutaram contra os judeus, e diz a Bíblia que eles tomam vários escravos, e entre esses escravos tinha uma menina, uma jovem, uma adolescente talvez, que ela foi recrutada para morar na casa de Naamã. Essa menina fazia serviços domésticos, era uma menina que cuidava da limpeza, que cuidava da alimentação, que cuidava da organização. Ela trabalhava ao lado da esposa de Naamã. Naamã era casado, e era uma menina que, de tanto frequentar ali os cômodos da casa, era uma menina que cria um laço de vivência naquela família. E pela conversa que a gente vê aqui no texto, ela deixa de ser uma serva e ela passa a ser praticamente uma filha de Naamã, uma adotada por Naamã, alguém que foi adotado por aquela família. Quem está entendendo, diga amém. Mas era uma menina que, pelo fato dela ser serva, estrangeira, pelo fato dela ser judia, certamente ela era colocada lá no canto. Tinha um quarto dela, que não era certamente dentro da casa, ficava do lado de fora. Mas era uma menina que diz a Bíblia que ela não estava ali por acaso. Ela não estava naquela casa, ela não estava naquela família porque foi sorte. Ela estava ali porque Deus colocou ela. E eu comecei a entender na minha vida que Deus não me coloca em lugares por acaso. Posso ouvir amém, queridos? Deus, esse ano aqui, Ele não vai me colocar em lugares por acaso. Deus não vai te colocar em certos lugares por acaso. Aleluia. Deus não vai te colocar na frequência com pessoas por acaso. Deus não vai trazer pessoas para o teu lado por acaso. Eu acredito, irmãos, que até pessoas que sentam no meu lado, eu acredito que até pessoas que viajam comigo, eu acredito que até pessoas que estudam comigo, que frequentam um ambiente comigo, eu acredito que elas não estão do meu lado por acaso. Se Deus trouxe para o meu lado, ou se Deus me levou para o lado dessas pessoas, é porque existe um propósito de eu ser um canal de bênção para elas, ou essas pessoas serem um canal de bênção na minha vida. O mesmo Deus que já estava mexendo aqui, articulando na história, Ele também está mexendo e articulando a nossa história. Ele vai colocar pessoas do teu lado, amém? Você pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia.
traz ninguém para essa igreja por acaso. Não traz mesmo. Mas não traz mesmo. Quem entendeu de amém? Deus não me leva em lugares por acaso. Deus não te leva em lugares por acaso, não. Pode ter certeza disso. As pessoas que trabalham com você, que você tem convivido, que você tem se aproximado mais, tem propósito de Deus ali. Está lá a menina, irmãos. E essa menina, eu poderia pregar sobre ela. Porque essa menina aqui, ela entra na história, mas é com uma importância. E ela nos dá tantas lições. Porque ela era uma serva. Ela era uma serva. E ela tinha um coração de uma menina de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Porque ele estava ali na casa de Naamã. E quando ela começa a ver o sofrimento de Naamã, dizem que a lepra, quando ela não é tratada, hoje em dia a gente tem tratamentos, mas a lepra, quando ela não é tratada, a pessoa ela começa a perder a sensibilidade na sua pele. O grande perigo é que a pessoa ela pode colocar a mão no fogo, e ela não sente o fogo queimar a pele dela, o corpo dela, porque ela perde toda a sensibilidade. Casos extremos, a pessoa começa a perder dedos, pedaços da orelha, imagina só. E ela vendo o sofrimento de Naamã, talvez coçando o seu corpo, talvez a roupa tendo que ser descartada, porque não tinha como lavar uma roupa de alguém assim. Ela vendo todo esse sofrimento, ela se compadece de Naamã. E Deus usa a vida dela. Posso ouvir amém, queridos? E ela olhou e falou para a serva assim: olha, tomara, ou seja, que pena, né? Que nós estamos tão longe de Samaria. Porque lá em Samaria existe um profeta, existe um homem de Deus. Posso ouvir amém, queridos? Tem um homem de Deus lá, que ele poderia orar por Naamã e Naamã ser curado desta lepra. Eu imagino que quando aquela mulher ouve aquela notícia, ela olha para mim e fala assim: como é que é essa conversa? Falando sério, ele tem poder de orar por pessoas e ficarem curadas por lepra. Exatamente isso. Ele é um homem de Deus. Posso ouvir amém? Homem de Deus, que ele poderia colocar assim a mão sobre ele e a lepra sumir. Ele foi um homem que orou e Deus já curou pessoas pela oração dele. Esse homem que eu estou dizendo para a senhora é um homem que orou pelo filho de uma mulher sunamita, e na hora que ele ora, o menino ressuscita, estava morto. Como é que é? Não é exatamente isso. Ele orou por uma mulher viúva que não tinha recursos financeiros, e Deus multiplicou o azeite dela, e ela viveu pagando as suas dívidas e viveu com o resto do dinheiro. Ele orou e diz, e a história vai falar que o ferro flutua do machado. Ele é um homem de Deus. Sabe o que essa mulher ouviu, em outras palavras? Ainda tem uma saída. Posso ouvir amém, queridos? A lepra não tem cura sim, porque Deus pode curar. A lepra não tem cura, uma doença incurável tem cura sim. Sabe por que tem cura? Porque Deus, para Ele não existe causa impossível. Sabe qual é a boa notícia que eu e você temos nessa manhã? É exatamente a mesma notícia. Não existe causa impossível para Deus. A tua causa pode ser impossível aos teus olhos, mas ela não é impossível aos olhos de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Aquela menina, ela não se vingou, ela não se fez de vítima. Eu sou escravo, quero o quê? Você pega fogo. Ela foi, pelo contrário,